Shabbat Shalom, Leculan, que coisa boa, como é bom estar aqui com você nesse comecinho de Shabbat, né, nessa noitinha maravilhosa, para poder estudar e falar a respeito da Escritura Sagrada, a Santa Torá do Eterno, nosso Elohim, mais um dos seus encontros marcados. Eu sou Fábio Mazzarella, você está aqui no canal Tchuvah Total, é um prazer poder receber você. E olha, se você não está acostumado com a maneira como nós vamos estudar aqui a Escritura, saiba que nós estamos estudando no idioma original, no Ivrit, no hebraico, que é a língua pela qual o Eterno se comunicou com todos os seus servos, né, seus pios servidores no passado, e eles registraram todas essas palavras no idioma hebraico, no Ivrit, que é a língua com a qual nós vamos ter contato aqui durante o nosso estudo. É importante que você saiba que o modelo pelo qual nós estudamos, a maneira pela qual nós estudamos, é a maneira determinada há muito tempo atrás, na época de Esdras e Neemias. Eles dividiram a época, a própria Torá, em 54 porções semanais, para ser estudada basicamente uma, em alguns casos duas delas a cada semana, no Shabat, nos Shabatot, nos sábados do Eterno, para que o povo pudesse ser instruído a respeito da sua lei, que é um nome que eu não gosto tanto, o nome mais apropriado seria a sua instrução, que é justamente a tradução literal de Torá, instrução. E o que é Torá? São os 5 primeiros livros da Bíblia. Com certeza você deve ter uma escritura na sua casa em que você tem os 5 primeiros livros nela, obviamente. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Seu nome original hebraico é diferente, trazendo inclusive significados diferentes, né? Bereshit significa no princípio, Shemot, que significa nomes, Vaikra, que significa e chamou, Bamidbar, que significa no deserto, e Devarim, que significa palavras. Então nós estamos na 49ª porção semanal, não precisa se preocupar, é assim mesmo, se você chegou agora, vai completando o ciclo, que meat, pouco a pouco, você vai adquirindo todo o conhecimento necessário para ir servindo ao Eterno da melhor maneira possível. E esse processo de ir aprendendo para servir o Eterno é constante e contínuo. Todos os dias, não importa quem seja, desde você que chegou hoje até qualquer um dos professores ou dos mais sábios do povo do Eterno, todos os dias que tem contato com a Escritura, acaba aprendendo alguma coisa, entendendo que tem que melhorar alguma coisa, e é para isso que nós estamos aqui, para aprender e aplicar. Diferentemente da maioria das filosofias, por exemplo, até mesmo a filosofia grega, né, antes da Era Comum, nós tínhamos a ideia do pensamento como uma coisa que instruía o homem apenas no saber, mas não alimentava o homem na essência do praticar. A Torá não, ela é prática. Então aquilo que você ouvir aqui, aquilo que você aprender aqui, pratique, se sinta à vontade para praticar, porque com certeza são coisas que só vão trazer vida para você, só vão lhe trazer coisas boas, coisas maravilhosas, que têm o potencial de te aproximar do Eterno a cada dia. Tá bom, meu irmão? Então vamos começar aqui a nossa porção. A nossa porção vai ser Kitetse, a nossa porção semanal, e nós vamos falar a respeito dela. Kitetse significa quando saíres. Se você quiser acompanhar no Sefer Torá, no rolo da Torá, ou na sua escritura aí, você vai procurar em Devarim, Deuteronômio, né? Como eu já disse, 21:10, e nós vamos até o 25:19. Se o Eterno assim permitir, porque não é uma paraxá, não é uma porção muito curtinha, ela é uma porção um pouco extensa, se comparada com outras porções que nós temos aqui na escritura, né, no Sefer Torá, no rolo da Torá. Ok? Então, vamos lá. Aqui nós temos a apresentação inicial da nossa paraxá, da nossa porção. A paraxá Kitetse fala de quando saíres, só que, curiosamente, nós podemos fazer a avaliação da gemátria. O que é gemátria, ou gematria, como algumas pessoas falam? Nada mais é do que nós recolhermos o valor numérico de cada uma das letras hebraicas e somarmos para entender o valor daquela palavra, e podemos então assim comparar com outras palavras para extrair significados para a gente poder aplicar no nosso dia a dia, nas nossas ações e assim por diante. É importante ressaltar que isso que nós estamos fazendo aqui
não tô tirando a cabeça, nem eu, nem os outros professores. Isso aqui é uma técnica que vem sendo passada de geração em geração há muitos e muitos e muitos anos. Essa técnica é o motivo pelo qual nós não temos 2.000 e infinitas versões da escritura. Se você parar para avaliar, nós temos uma exatidão nas cópias da escritura, inclusive nas mais antigas. Se nós formos comparar o que nós temos de mais antigo, se não me engano, foi encontrado em Qumran, né, datando aí do século 4 ou 5 antes da Era Comum, então muitos anos, sem ter alteração praticamente nenhuma, quase zero. Se não me engano, a única alteração que eu me lembro, que eu me recordo que tem, é em Yeshayahu, Isaías, em que em alguns textos aparece Kadosh, Kadosh, em alguns aparece Kadosh, 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 3 vezes. Então, um aparece santo 2 vezes e outro aparece santo 3 vezes. Mas se você fizer uma avaliação, é uma coisa que é muito minúscula com relação à quantidade de cópias que foram feitas ao longo de tanto e tanto tempo. Então, por que foi preservado, tão bem preservado? Às vezes, um único texto que era copiado a um manuscrito em grego acaba virando 10.000 versões, com similaridade, é claro, bastante parecidas entre si as versões, porém não com a exatidão que nós temos dos escritos hebraicos. Por quê? Porque as pessoas responsáveis por fazer a cópia de um rolo para outro, elas sabiam, elas conheciam essa técnica, que é a técnica da gemátria. Então, você tem uma linha lá da escritura inteira. Ele ia letra a letra, somando o valor numérico das letrinhas. No final daquela linha ele falava, ó, tem que ter tantas letras, o valor total de soma tem que ser tanto. Ok, tantas letras, tantas palavras e o valor total de tanto. Se ele fizesse a cópia e tivesse qualquer coisa errada, ele já anulava o pergaminho imediatamente. Então era assim que funcionava. Então, cada letrinha tem um valor numérico intrínseco. No mundo antigo, letras são número. São números. Nós não temos essa separação entre letra e número. A gente até aprende os números romanos, né, os algarismos romanos. O izinho era o 1, o V era o 5, o X era o 10, e assim por diante, né? Nós tínhamos os algarismos romanos dessa forma. Mas não é exclusivo também dos romanos. Nos tempos antigos, as letras serviam para expressar valor numérico. Isso que nós temos, que são os números arábicos, eles são recentes, não tem 2.000 anos, é bem posterior. Se eu não me engano, no século 5 ou 6 que começa a ter a ideia desses números arábicos. Isso aqui é bastante recente comparado a outras culturas. Você pode até verificar quanto tempo que tem um número como a gente conhece, né? Então, naquela época não havia isso. O que havia eram as letras tendo valor numérico. E as letras hebraicas, elas ainda têm um plus. Cada letra carrega um significado pictográfico. Como assim? A letra por si só, a figura que gerou a letra, tem um valor semântico. Nós podemos, através desse valor semântico, entender algumas coisas. Nós vamos fazer o uso dessa ferramenta também aqui nesse slide mesmo. Então, vamos fazer primeiro a gemátria da palavra aqui, tetse, fazendo a soma dos valores numéricos das letrinhas, certo? Tá na tela para você? Tá. Então, vamos lá. Aqui vale 20, aqui vale 10, aqui vale 400, aqui vale 90 e aqui vale 1. Então, vamos somar 400 mais 10 mais 90, 500. 520, 521, ok? Então, nós temos que tetse como 521. Vamos apagar aqui só para não ficar poluído e anotar 521. 521. Vocês vão observar que minha letra não ajuda muito. Especialmente se eu for escrever em hebraico. Em português já é muito ruim. E eu já faço isso faz 31 anos, que é a minha idade. Na verdade, menos, né? Há 25 anos, quando eu comecei a escrever e tudo mais. Imagina em hebraico, né? Que eu só tenho contato com o idioma faz 5, 6 anos, coloca aí. Mas vou fazer um esforço, vou tentar fazer o melhor que eu conseguir aqui. Nós temos essas outras palavrinhas que estão aqui, ó, com o mesmo valor numérico, ok? Nós vamos verificar uma a uma e vamos entender como esses valores numéricos falam a respeito da Parashá Ki Tetse.
É importante ressaltar, antes da gente avaliar essas palavras, uma coisa muito interessante. A Parashá Ki Tetzei, como eu disse, ela é extensa quando comparada com outras parashiot da Escritura, com outras as porções da Escritura. Nela, nós temos 42 ensinos, ok? Então, eu vou escrever para vocês aqui, 42 ensinos. Vou colocar aqui embaixo. Ela tem 42 ensinos, ok? E ela tem 74 mandamentos, 54 instruções, ok? Para que a gente possa seguir. Isso aqui vai conversar com a gente nesse momento, esses dois tópicos que eu trouxe para você, que nós vamos perceber algumas coisas bastante interessantes relacionando Gematria com esses dois fatos aqui, ok? Vamos fazer então a Gematria dessa primeira palavra, que na verdade não é uma palavra, né? Uma pequena frase, né? São duas palavras juntas. Savivot ha-ohel. O que significa Savivot ha-ohel? Significa circundando a tenda, ao redor da tenda. Mas que tenda? Se você falar ohel para qualquer pessoa que estuda a escritura, a primeira coisa que vem na cabeça é a ohel mais famosa, a ohel moed, a ohel, a tenda. Porque nela, a tenda do encontro, a tenda que ficava no tabernáculo. Você conhece como tabernáculo, no Mishkan. E o que é o Mishkan? O Mishkan é onde a presença do Eterno se manifestava para o povo enquanto eles estavam no deserto. Então, o Mishkan traz a presença do Eterno para o povo de Israel. Quando ele é construído, é claro que existe uma profecia que fala de um Mishkan futuro, que Apocalipse revela para a gente como o que isso significa, mas é legal a gente poder observar que o Eterno fala para construir o Mishkan, o tabernáculo, para que ele pudesse habitar no meio dos filhos de Israel. Mas a palavra Labetorra é muito bonita porque parece que habitar dentro deles. Então, apesar do Mishkan estar lá, ele trazia à tona a presença do Eterno e fazia com que as pessoas tivessem o coração amolecido para que o Eterno habitasse lá dentro. Então, a Ohel do Eterno, ela traz a presença do Eterno. E estar ao redor da tenda do Eterno fala sobre poder ter acesso à presença do Eterno, para aprender a como se purificar, a sair dos pecados, e entre outras coisas maravilhosas que nós podíamos ter de acesso na Ohel Moed, na tenda do encontro. A gente podia ter acesso à luz do Eterno, uma luz que nutre, que traz paz. Então nós temos isso com relação a Ohel Moed, ok? Então Savivot a Ohel, ou seja, nós podemos prestar atenção, nós podemos nos nutrir da Parashá Ki Tetzei, é estar circundando a tenda do Eterno, a Ohel Moed, a tenda do encontro no Mishkan, ok? Então é legal a gente poder observar isso. Vamos então seguir fazendo a Gematria dessa pequena frase, Savivot ha-ohel, que nós já estudamos o significado, e ver então se ela é compatível com a Parashá Ki Tetzei, e se nós conseguimos extrair então esses significados todos da Parashá Ki Tetzei, certo? Porque são equivalentes, como nós já falamos. Vamos anotar tudo que é dezena em cima e tudo que é picadinho, dezena e centena em cima e tudo que é picadinho embaixo. Então vamos lá. Aqui é 30, aqui nós temos 30, aqui nós temos 400, aqui nós temos 10 e aqui nós temos 60. 60, 10, 430. Somando 10 com 30, 40. 40 com 60, 100. 100 com 400, nós já temos então 500 aqui em cima. Vamos lá para baixo agora. Os que são picadinhos são menores. Já até coloquei ali, né? Que pressa é essa? 2, 2, 6, 5, 1. Ajuda nós, Moré Renato de Prince. Alô, como diz Moré Felipe, né? Então 5 com 5, 10. 10 com 6, 16. 16 com 4, 20. Com 1, 21. Então chegamos aqui
em 521, certo? Porque nós temos em cima 500 e aqui embaixo nós temos 21, somando tudo 521. Só apagar aqui para não ficar tudo bagunçado o slide. Vamos deixar só o 521 anotado. Nós já estudamos juntos aqui então. Pois bem, agora que nós chegamos no valor da gemátria, gostaria de lembrar novamente. Savivot a Ohel, circundando a tenda, onde nós podemos encontrar a luz do Eterno. E disso a gente vai para uma outra palavrinha aqui. Or Shaddai. E o que significa Or Shaddai? Justamente, luz de Shaddai. E o que significa luz de Shaddai? Shaddai, em hebraico, é um dos nomes mais antigos do Eterno. Inclusive, ele diz que é o nome que ele se deu a conhecer aos patriarcas. Os patriarcas conheceram o Eterno através desse nome, Shaddai. E o que é Shaddai? Vem de Shad, que é peito. No sentido de peito mesmo, peito humano. É por onde justamente um bebê é alimentado. Então, tem-se a ideia, através da palavra de Shaddai, de Deus que amamenta. Deus que cuida como a mãe que cuida o nenê que está sendo amamentado. Então, veja, note que é um nome mais antigo, El Shaddai. O Eterno era conhecido como Deus Shaddai. Shaddai, então, a gente já viu que tem essa ideia de Deus de peito, Deus que amamenta, Deus que cuida, Deus que nutre. Ok? E nós temos, então, dentro desse contexto da Parashá, Kitetse, justamente Or Shaddai como uma das gemátrias da nossa equivalentes à gemátria da nossa Parashá. Então vamos só calcular para ver se bate mesmo com Kitetse, né? 521. Só para não ter erro. Tá na tela para você? Deixa eu ver. Tá na tela. Então vamos calcular aqui. Veja que os escribas faziam esses cálculos. Tanto é que a palavra escriba é sofer. Os soferim, os escribas, eles eram contadores. A palavra sofer vem de contar e não de escrever. Escrito é katuv, ok? Então, katuv tem a ver com escrito. Aqui, o sofer, que é o que fazia a cópia, muito além de copiar, ele contava o valor numérico das letras, como eu já expliquei para você, que é essa técnica da gemátria. Então nós vamos fazer como o soferim e vamos contar aqui a palavra Or Shaddai, luz de Shaddai. É justamente estar ao lado da Ohel, né? Receber a luz que vem do Eterno, a presença do Eterno, a Shekhinah do Eterno. Nós podemos encontrar então na Parashá Kitetse, que é essa que nós estamos estudando. Então vamos fazer o mesmo esquema que a gente fez? 200, vamos inverter só para ficar mais fácil. Vamos colocar 200 aqui, certo? E aqui 300. Agora em cima a gente continua, vamos lá. 1, 6, 4 e 10 era embaixo, né? Mas não tem problema. Vamos somar 4 com 6, 10. 10 com 10, 20. Com 1, 21. 300 com 200, 500. Então nós temos novamente 521, né? Podemos ver se repetindo aí o valor numérico de Kitetse. Vamos anotar aqui, 521. Ver o que mais a gente pode extrair dessa Parashá. Aqui nós temos a palavra Sharvit. Sharvit tem a ver com reinado. Por que com reinado? Porque Sharvit significa cetro. É o cetro do rei. Curiosamente, nós estudamos a Parashá Kedoshim juntos. E lá nós fizemos a avaliação de Kedoshim e encontramos um outro instrumento real, né? Encontramos um outro instrumento real na Parashá Kedoshim, associado ao nome da porção, que seria o Rotem, né? O selo. Então, o sinete, né? O selar do rei, que era o que fazia com que os decretos reais
valessem, ok? Então aqui nessa Parashá, na Kitetse, nós temos outro instrumento real. O cetro, que tem a ver com condução, que direciona, que mostra o caminho que o rei quer que siga. É um instrumento pelo qual ele demonstra benignidade, bondade, mas também justiça. Com o cetro, o rei faz com que seja exercida a sua gevurá, a sua autoridade, para fazer o mishpat, para fazer o juízo, para fazer com que valesse o seu decreto, e também, por outro lado, ele podia se valer de resed. Ele podia agir com graça, utilizando o mesmo cetro. Nós vemos isso, inclusive, no livro de Esther, né? Estende o cetro, e aí ela vem e ela pode se aproximar porque ele permitiu que ela se achegasse perante o cetro, né? Então, vamos ver se a gente consegue extrair também o mesmo significado, o significado equivalente, então, o valor numérico, para a gente associar aqui TTC com o cetro, que foi o que nós acabamos de fazer. Só vamos ver se bate a gematria mesmo. Eu coloquei para você aqui, mas nós vamos avaliar juntos para te ajudar a ficar craque também. Se você não sabe hebraico, isso aqui que a gente está falando, você está perdido, porque você não conhece as letras, nunca estudou hebraico, aqui no canal você tem um curso gratuito, e olha que é um curso maravilhoso. Antes de conhecer o Teshuvah Total, eu quis de toda forma aprender o idioma hebraico, e eu não tinha quem me ensinasse. E aí eu fiz a compra de um curso de hebraico. Não foi um curso ruim, me ajudou bastante. Mas quem me dera eu tivesse conhecido o canal Teshuvah Total antes. Além de ser muito, mas muito melhor, sem comparação, o curso, porque a didática do Moré Felipe é incrível, e ele traz do mais básico até o mais avançado no que concerne ao hebraico, questão de gemátria, sequência equidistante, etc., tudo mais. Ele ainda é gratuito. O curso é gratuito, é para você. Você pode acessar e você pode fazer esse curso ainda hoje, começar a fazer, de passar o Shabat, fica para vocês iniciar a sua semana já fazendo isso, né? Estudando o hebraico, o ivrit, vai anotando as letras, segue o que o Moré Felipe for falando para você, que eu tenho certeza que você vai aprender o hebraico, vai dominar e vai estar craque nisso aqui que a gente está fazendo, para você poder usar essas ferramentas também nos seus estudos pessoais, tá? Então eu indico muito o curso gratuito que está aqui no canal, né? Então vamos prosseguir. Nós temos então, aqui vai ficar apertado, então eu vou fazer aqui no cantinho, 300, 300 não, né? 200, 2, 10, 9. 200 com 300, 500. 2 com 9, 11. Com 10, 521. Então sim, a gente pode realmente fazer a associação que nós fizemos, porque o valor numérico é o mesmo, são palavras equivalentes. Então, 521, vamos anotar aqui também. Só faltou Eshar, salário, recompensa. Até em alguns casos tem a conotação de um presente dado a alguém que merece, né? Nesse sentido. E justamente é o que acontece com quem observa os estatutos e as ordenanças do Eterno. Justamente porque é natural que você fique bem se você escolher o bem. Nós estudamos um pouquinho atrás a Parashá Re'eh. Veja, eis que coloco diante de ti bênção e maldição. Escolha, pois, a bênção para que viva. Não é assim? Está lá na Parashá Re'eh, Brahá ukelalá. Bênção e maldição. As duas coisas juntas, se nós fizermos a Gematria, inclusive nós vamos encontrar Hofshi, como nós já vimos, que quer dizer livre. Então o presente, o Natan do Eterno para nós, é justamente o poder de escolher entre o bem e o mal. E se nós escolhermos o bem, nós viveremos. Tudo melhora pra gente. Então a gente recebe o pagamento das nossas escolhas. O Eterno é justo para fazer isso por nós. Então vamos tentar fazer o máximo possível dentro das nossas condições para que nós possamos plantar o bem para colher o bem. Ok? Então vamos calcular aqui para ver se realmente nós temos essa gematria. Aqui tá fácil também, né? 1, 300, 20, 200. Bem facinho.
200 com 300, 500, 20 com 1, 21, 521. Então nós podemos sim fazer toda essa estrutura de pensamento que nós montamos aqui. Com isso tudo, eu também pude observar uma outra coisa. Como nós temos aqui 42 ensinos e nós temos 74 mandamentos nessa paraxá, nessa porção, e os 42 ensinos, para quem estuda com o Teshuvah Total, para quem conhece a história do povo de Israel, fica evidente que 42 já nos fala. É como se nós tivéssemos um ensino por estágio, né? Como se, é claro que são mais, porque às vezes nós temos diversos ensinos no mesmo estágio, mas o povo de Israel parou no deserto em 42 pontos diferentes. O próprio número 42 traz o significado de evolução para conexão com o Eterno. Então, nós temos esses estágios, e esses estágios falam a respeito dessa conexão, e eles são 42. Inclusive, se você olhar, por exemplo, a genealogia de Yeshua, a Gematria era uma coisa que estava muito presente, né, na cabeça dos sábios. Yeshua, inclusive Matityahu, depois quando vai escrever o seu conhecido como Evangelho, né, ele vai escrever uma das Bessorot, ele traz para nós uma informação curiosa, né? Ele descreve a genealogia de Yeshua e ele ressalta de 14 em 14 gerações. E esses 3 saltos dão 42, que falam dos Masei, dos estágios. Por que 14 em 14? Porque 14 fala de algumas coisas. Vou até escrever para vocês aqui embaixo. O 14, só por curiosidade, 14 fala de David. E quem é David? David Amelech, o rei Davi. Se a gente fizer a Gematria aqui, nós vamos encontrar exatamente o valor de 14. Aqui tem 4, aqui tem 6, aqui tem 4. 4 com 6, 10 com 4, 14. E temos outra palavra também, que tem a Gematria de 14, também está associado à realeza, ok? A palavra é Zahav. O que é Zahav? Zahav significa ouro, ok? Então e ouro fala de realeza, né? Fala de glória, fala de realeza. Vamos só ver se bate mesmo. 7 com 5 com 2. 7, 5, isso aí, 14 também. O que eu estou mostrando para vocês? Para você poder enxergar que isso estava conectado na maneira de pensar deles. Porque a genealogia que ele escreve é para mostrar a linhagem real de Yeshua. Ok? Para mostrar que ele era o Mashiach. Começa assim, né? Até ele fala: eis a genealogia de Yeshua, filho de Abraão, filho de Davi, ou filho de Davi, filho de Abraão. E a gente vê o Matityahu trazendo para a gente essas informações para que nós pudéssemos associar Yeshua à profecia de que ele reinaria sobre o trono de Davi. Então, quem observa esse 14, 14, 14 aqui, é bem legal de poder entender para poder fazer essas associações. Mas vamos seguir aqui. E os Masei, os 42, que a gente acabou de falar, Yeshua usa de propósito. Por exemplo, a gente vai estudar sobre o samaritano caminhando pelos seus estágios. Quais estágios? Os 42 Masei, que são os estágios da Teshuvah, os estágios do arrependimento, os estágios do retorno ao Eterno. O que é Teshuva? É abandonar o que é ruim e se apegar, e entrar no caminho, perguntar pelos caminhos antigos e entrar no caminho do Eterno para voltar para ele por amor. Ok? Então nós temos esses 42 ensinos. E aí eu fiquei pensando, e os 74? Por quê? Da onde vem 74? Primeira coisa que nós podemos fazer é o uso da Gematria também, novamente, para entender o que o 74 traz para a gente. De cara, a gente consegue observar a palavra da, que significa entendimento, conhecimento, ok? De forma bem geral, fala sobre conhecer, certo? Então, os 74 mandamentos estão associados a um conhecer, só que esse conhecer é conhecer de maneira íntima. Então, quando você conhece o Eterno de maneira íntima, você entende o que agrada e o que desagrada a ele, certo? Se você tem um amigo, alguém que você preze bastante,
Você sabe exatamente o que você faz que o agrada e o que você faz que o desagrada, certo? Da mesma forma, para conhecer intimamente o Eterno, nós precisamos entender o que o agrada e o que o desagrada. E uma ferramenta de fazer isso é o quê? Conhecer a Torá do Eterno, a instrução do Eterno. E a Parashá Kitetse concentra a maior quantidade de mandamentos, por assim dizer, de coisas que o Eterno gosta e não gosta que você faça, que você exerça na sua vida. Então, estudar essa porção é um presente para que nós possamos dar, entender, conhecer de forma íntima o Eterno, para que nós possamos, praticando com kavaná, com a intenção do coração correta. Praticar por praticar não vale nada. Se você não quer fazer, não faça. A ideia toda é o quê? Que você possa, com o seu coração contrito, através da prática desses mandamentos, demonstrar o seu amor pelo Eterno. Ele não precisa de nós para nada. Ao contrário, sem ele nada existe. Então, a maneira pela qual nós podemos demonstrar gratidão é fazendo bem. Você tem, novamente, um amigo que você gosta, que te fez muito bem, que te faz bem, que preza por você, você vai querer desagradá-lo? E eu duvido, né? Você vai querer fazer o bem para ele. Se você vai querer fazer o bem para ele, da mesma forma, essa é a maneira pela qual nós temos de fazer o bem, demonstrar o bem para o Eterno. Um dos mandamentos que nós temos aqui, inclusive, mostra que nós podemos fazer sedaká para o Eterno. Ajudar alguém como quem ajuda um necessitado, mas fazendo isso para o Eterno. Da mesma forma como Avraham Avinu o fez quando creu, depositou fé nele, né? Nós vemos isso no inicinho ali de Gênesis. Imagina que honra você poder ter esse mesmo tipo de relacionamento com o Eterno. E a Parashá Kitetse, e através dos seus mandamentos, é uma maneira, é uma ferramenta para que você possa fazer isso. Mas para que você possa fazer isso, você precisa estar aberto ao quê? Ao lamad, ao cajado, ao ensino, a correção que vem do Eterno. Existe uma associação, inclusive, da palavra lamad. Nós podemos fazer associação, uma associação direta, né, entre o 74 e a própria Parashá, que é o lamad tem tudo a ver com o cetro, né? O cetro é de rei. E o cajado não deixa de ser o cetro do pastor. Faz o quê? Tira a ovelha do lugar que vai fazer mal para ela. Então você precisa estar aberto para conhecer o Eterno, você precisa estar aberto à sua correção, a se submeter ao seu cajado, ao seu lamad. Palavra essa que inclusive gera a palavra talmid. O que é talmid? Discípulo. Yeshua teve os seus 12 talmidim, porque eles estavam abaixo do cajado de Yeshua. O que é isso? Estavam abaixo da instrução, do ensino que Yeshua trazia. Então nós precisamos estar abertos ao ensino e à correção para que nós possamos ter acesso também a esse dar, ok? Então vamos fazer só a gemátria aqui e a gente parte para a última das palavras. Aqui a gemátria é bem mais direta, mais fácil, né? Aqui é 4, aqui é 70, deu 74. Aqui é 30, aqui é 40, aqui é 4. Fazendo o curso lá você vai entender direitinho, você tem a tabelinha para saber os valores numéricos. 40 com 30, 70. 70 com 4, 74. Aí você tem uma Bíblia hebraica, vê que os versículos, os capítulos são marcados com as letras hebraicas. No capítulo 20 é um kaf, por exemplo, ok? Então vamos seguir aqui, 74, 74. E aí, você tendo acesso a essa condução, tendo acesso a esse conhecimento para poder encontrar a vontade do Eterno, só um instantinho, deixa eu anotar aqui. Você cai num outro ponto. Você cai em outra palavrinha formada com as mesmas letrinhas de dar, né, de conhecimento. Você cai nessa palavrinha que é ed. O que é ed? Testemunha, testemunho. Olha que coisa curiosa. Quando você tem o conhecimento, você acessa o conhecimento, você submete ao cajado, à correção, ao ensino, você se torna uma testemunha. Por que uma testemunha? E aí nós temos uma frase muito bonita aqui, que é a que descreve o maior dos mandamentos. Não sei o que estou dizendo, é o mestre Yeshua que o disse. Ok? E que frase é essa? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
E se você abrir um Sefer Torah escrito, você vai ver que a pessoa que escreveu, no caso, aqui a gente tem as prensas, né? Quem imprimiu teve todo o cuidado e o carinho de preservar duas letras que estão com um tamanho maior dentro dessa frase. E quais são as letras? Eu deixei elas em azul para você aqui, e maiores também. Ein e Dalet. Formando a palavra Ed, testemunho. Então, ter o Shema, testemunhar da grandeza do Eterno, é o quê? Guardar as 10 palavras. Portanto, ser uma testemunha é ter se submetido à correção do Eterno para conhecê-lo. E nós podemos fazer isso tudo para nos tornarmos uma testemunha, pronunciando o Shema com a boca, com a língua e com o coração, é entender que o Eterno é um e por isso nós fazemos o que fazemos. Não por querer nada em troca, não, é simplesmente por amar ao Eterno, porque Ele é o único Elohim verdadeiro, o nosso Elohim. E Ele mesmo traz isso pra gente. Isso aqui se torna a porta para as nações, para as pessoas que não conhecem o Eterno ainda, o conhecerem e o buscarem. E curiosamente, se nós pegarmos aqui Ein Dalet, vamos fazer a análise pictográfica da situação e também usar o significado do número para que nós possamos entender o que essas outras letrinhas trazem para a gente. Bom, obviamente nós sabemos da relação do Ein aqui com o número 70 e o Dalet com 4, que dá 74. Foi justamente por isso que nós chegamos nisso através da Parashá Kitetse, que são 74 dos mandamentos. Mas o ponto que nós vamos trabalhar agora é a pictografia. É analisar o significado do valor numérico. Aqui o 70 fala pra gente sobre nações. Por que nações? Se nós formos em Bereshit 10, 11, nós temos a divisão das línguas e das nações. E foram formadas 70 nações. Então sempre que tem o 70 a gente vê, entende com alguma relação com as nações. Podemos fazer isso também, essa relação, através do próprio Cântico de Moshe, aqui em Devarim, em que ele fala que as nações da terra foram repartidas conforme o número dos filhos de Israel que desceram, né, que foram a Mitzrayim, que foram ao Egito. Ok? Então nós temos aqui essas duas coisas que trazem isso. Inclusive a festa de Sukkot são 70 touros sacrificados, um para cada nação cerimonial que está diante do Eterno. Então o Ain fala pra gente das nações. E o Dalet, bom, a própria letra, o nome dela já fala. Porta. Como que eu falo porta em hebraico? Dalet. Olha que legal. Então, a letra Dalet fala sobre porta. Então, realmente o Shema é uma porta para as nações. Como? Através do testemunho que nós geramos por nós termos nos submetido à condução, nos submetido à instrução, ao caminho do Eterno, ok? Nós somos um testemunho. E assim nós conhecemos o Eterno com profundidade ao praticar a sua Torá, ok? E olha que legal, nós temos em Devarim esse mesmo raciocínio expresso em Deuteronômio 4, falando assim, ó, vamos lá. Guardai-os, pois, falando dos mandamentos do Eterno, e cumpri-os, que isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento. Olha que legal, veja como se não é compatível com o que a gente viu até agora. Entendimento perante os olhos dos povos. Novamente, o Ain fala sobre olhos. Olha que legal, a letra Ain significa olho, ok? Nós avaliamos a pictografia e avaliamos aqui então o valor numérico e o que ele fala pra gente também. Vamos lá, os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão, este grande povo é nação sábia e entendida. Pois que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados como Adonai, o nosso Elohim, todas as vezes que o invocarmos? Que nação há de tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta Torá, aqui a palavra foi traduzida como lei, mas o ideal é Torá, que hoje ponho perante vocês? Veja que bonito, esse raciocínio todo que nós trouxemos aqui, escondido dentro da gemátria da palavra Kitetse, e dos mandamentos incluídos e da gemátria dos próprios mandamentos que revela essas 3 palavrinhas que associa diretamente ao próprio Shema, mostrando qual é a porta para as nações. Porque aquilo que a gente admira, a gente está propenso a se achegar. E se as pessoas se achegarem ao povo, elas vão se achegar por Yeshua e pela Torá. Veja como é bonito
o presente que a Parashá Ki Tetsé é pra gente. Ok? Então vamos prosseguir aqui com o nosso ensino. Antes de nós entrarmos propriamente na Parashá Ki Tetsé, veja como a introdução em si também não é tão curta, né? São assuntos que eu gostaria de abordar com vocês. Então eu peço desculpa, mas é importante poder falar sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre diretamente os tópicos abordados pela Parashá Ki Tetsé. Essa porção, essa Parashá, traz pra gente informações importantíssimas a respeito de família e todo o conceito, tudo aquilo que deve ser aplicado pelas famílias que amam o Eterno, ok? Então, nós vamos falar a respeito de diversas coisas, diversas instruções que conversam com as pessoas, com as famílias da Terra. E qual a importância disso? A importância disso é que o núcleo familiar é o ponto de ancoragem, é o ponto base pelo qual nós podemos ter acesso à bênção de Avraham Avinu. Sem as famílias, isso não é possível. Então vamos fazer a avaliação do porquê, da onde está vindo esse raciocínio nosso. Vamos lá. Em Bereshit 12, nós temos a seguinte frase dita pelo Eterno. Ve eeserra e farei de ti legoi gadol, por povo grande. Va avarechecha e abençoarei a ti. Va agadlá e engrandecerei shmecha, o teu nome. Verrie e serás brachá, uma bênção. Olha que coisa bonita. O Eterno diz que Abraão, nosso pai, teria o seu nome engrandecido, e dele, ele seria uma grande nação, né? É isso. Curiosamente, a palavra brachá já nos traz mais um ensino aqui. A palavra brachá, o abençoar, ela tem o seu shoresh, a sua raiz, em brach, né? Ou barar. E o que tem a ver com isso? O que significa esse shoresh, essa raiz? Significa joelho. A raiz da palavra bênção é joelho. E o que o joelho tem a ver com bênção? Bênção em hebraico, no ivrit, significa servir. Estar de joelhos, ou seja, estar apto, estar pronto para servir o nosso próximo. Estar pronto, estar apto a servir ao Eterno. Essa é a verdadeira bênção. Por isso que ele não fala, você terá uma bênção, mas sim você será uma bênção. A bênção é estar no ser e não no ter. Não é essa mania louca do mundo, que às vezes até ataca a gente diariamente, do ter, do possuir. Não. A bênção está no ser. Essa é a beleza da coisa. E o ser, é claro que a gente pode ter bênçãos, né? Pode receber bênçãos materiais, mas entenda que se você está tendo acesso à riqueza, é para que você possa ser uma bênção com essas riquezas. É mover essa bênção, não deixá-la parada, mover essa riqueza, não deixá-la parada, para servir ao seu próximo, para servir aos necessitados. Ok? Então, o joelho também tem outra coisa, né? No mundo antigo, o joelho era onde você se apoiava para beber água, ok? Então também é estar apto a se ajoelhar, estar apto a ter a humildade de ficar de joelhos para ser nutrido com a água da vida, com a palavra que o Eterno tem para nós. Então, brachá tem a ver com essas duas coisas. Ok? Então vamos lá. Vá avarachá e abençoarei mevarechecha. Os que fizerem bênção para você, os que te abençoarem. Ok? O mikalalecha e os que te... Aqui não é bem amaldiçoar. Ok, tem o conceito de amaldiçoar.
mas não é o oposto a brahá. O oposto a brahá é aur. Arur, vem de arur, que significa maldito de verdade. Maldito por sentença divina. Ok? É quase que uma coisa praticamente irreversível. É um decreto real. Ok? É divino, uma maldição divina. Aqui o kelalá vem de kalal, que significa tornar leve, esvaziar. Deixa eu ver como eu coloquei na tradução aqui. De tornarem leve, isso mesmo. Como assim tornar leve? É realmente esvaziar aquilo que era para ser para Abraão, ou para os seus descendentes, ou para quem faz parte do povo que tem Abraão como pai. Tornar leve, ou roubar, ou menosprezar, ou sujar o nome, ou ficar fazendo chacota. Isso tudo traz sobre a pessoa um esvaziamento. Aqueles que esvaziarem ao povo de Abraão, ao povo que viria de Abraão, seria, na verdade, maldito, atrairia sobre si um decreto pior. Veja, aqui se você abençoar, você recebe bênção. Aqui se você esvaziar, você se torna amaldiçoado por sentença divina. Então, os significados todos de esvaziamento é isso, fazer chacota nesse sentido. Tanto é que o oposto à palavra kalel ou kalal é kavod. Kavod que significa peso, glória. Entende? Existe esse contraponto, ok? Aqui, a pessoa que esvaziar recebe uma sentença divina até superior ao erro que ela cometeu nesse sentido. Porque a própria ausência da presença do Eterno em bondade gera essa maldição, ok? Então, o kalala aqui tem a ver com esvaziamento. Então, tome muito cuidado. É bom que prestar atenção em como se trata com Abraão e com os filhos de Abraão, com o povo, ok? Vê, e não se esqueça, os árabes são nossos irmãos, eles também são filhos de Abraão, ok? Não é um assunto para agora, mas vamos seguir aqui, mas tenha isso em mente. Vi nivrehu, perdão, e farei benditas, e serão benditas, bar, em você, kol mishpachot adamah, todas as famílias que estão sobre a terra. É importante a gente observar que terra em hebraico é diferente de terra no português. Terra no português significa planeta Terra, um pedaço de terra, terra que se pega na mão, terra de um país. Então tem vários, planeta Terra. Então tem vários significados. Em hebraico, para cada uma dessas coisas existe uma palavra. Aqui a palavra Adamá tem a ver com terra no sentido global. Tudo que está sobre a terra, que está no planeta Terra. A palavra para terra delimitada, como país, ou pedaço de terra delimitado, em hebraico é Eretz, ou Eretz, na verdade, né? Então, nós temos a palavra Adamá. Então, em Avraham, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Por que eu trouxe isso para vocês? Porque essa paraxá começa tratando da formação do núcleo familiar, que é um homem encontrando uma mulher. Ok? Então, a formação do núcleo familiar é muito importante, porque ela pode determinar o futuro dessa família. E essa paraxá traz atenção para isso. E de forma hipotética, ela mostra como uma má conexão entre um casal pode acabar gerando uma família desestruturada. E como essa família desestruturada vai impactar negativamente, tanto na própria família, nos indivíduos daquela família, quanto na sociedade, que é outro ponto dessa paraxá. Essa paraxá vai trazer pra gente lições de aspecto moral com relação à sociedade, que nós podemos aplicar nos nossos dias hoje. Se essa paraxá aqui fosse seguida, 90% dos problemas da Terra não existiriam. Tranquilamente. Então é importante a gente observar isso para que a gente consiga entender o poder dessa paraxá. Veja, nós temos presente o inimigo das nossas almas, a Satã. As
pessoas chamam de Satanás, uma coisa mística, né? Mas não, Ha-Satan, o inimigo, o acusador, o opositor. Opositor, acusador a quem? A nós, aos seres humanos. Então, o que acontece? Ele foi preparado de antemão para trazer oportunidades para o ser humano. Sim, trazer oportunidades. A oportunidade de escolher entre o bem e o mal. E ao te dar essa oportunidade e te incentivar a escolher o caminho errado, ele te acusa perante o Eterno. Existe isso tudo. Você tem uma historinha, eu não sei se eu já contei aqui no canal, mas é bem legal. Se tem uma fazenda em que os dois fazendeiros até convivem bem, só que um dia a porteira se abriu de um dos fazendeiros e o cavalo desse fazendeiro saiu e foi pro vizinho e comeu as flores do vizinho. E aí o vizinho fica muito chateado com o que aconteceu, e porque a mulher dele tinha morrido e era o xodó dela, aquelas flores, ele vai lá e mata o cavalo do vizinho. Aí o vizinho, dono do cavalo, fica entristecido, fica bravo, porque o cavalo era um presente de um familiar querido que também se foi, e vai lá e mata o cachorro para se vingar do outro vizinho. E aí, esse cachorro era também da falecida esposa, que ele amava tanto, e ele, para se vingar, vai lá e mata um dos filhos do outro homem. Até que eles acabam se matando os dois, esse ciclo terrível, né? E aí, enfim, se acaba essa loucura, né? Porque fazer o mal pro próximo é loucura. Se encerra essa loucura. E aí, no enterro dos dois familiares que sobraram, né? Acabaram na cidade pequena, acabaram sendo velados juntos. Os dois familiares que sobraram, um de cada família, se encontram e falam: você viu, rapaz? Isso só pode ser coisa do Satanás. Aí, pum! Ele aparece e fala: eu não fiz nada. Eu só deixei a porteira aberta. Daí pra frente foi tudo vocês que escolheram como prosseguir. Então, lógico que é uma parábola que ilustra o quê? A Satã não toma essas decisões. Ele te dá a oportunidade. E aí o ser humano tem o dom, a inclinação dentro dele, o Yetzer Hará, de fazer as escolhas para o mal. E depois quer culpar a Satã de executar a função que ele foi programado para executar. Então nós precisamos prestar atenção. O que isso tudo tem a ver com família? Hoje a Satã tem batido claramente, e os líderes mundiais, porque os governos do mundo pertencem a ele. Até é bem curioso da gente observar. Parece que existe um direcionamento para destruir a família. A família como unidade tem sido atacada, tem sido combatida. Em peças culturais, em música, em eventos dos mais diversos, desde um filme que você assiste aí numa plataforma vermelhinha com N, entre outras coisas. Tudo que é produzido hoje parece que tem um intuito, boa parte do que é produzido tem um intuito de atacar o seio familiar. Porque uma família forte forma indivíduos fortes. Indivíduos fortes formam uma sociedade forte. Uma sociedade forte e organizada. E isso gera um ciclo do bem. E veja, parece que isso tem sido combatido nos dias de hoje. Essa é uma observação pessoal minha. Posso estar equivocado, mas sinceramente eu não acho que eu esteja. Então observe até o que você assiste, que tipo de conteúdo a sua família consome. Isso pode fazer toda a diferença no futuro da sua família. E você, jovem, que está conhecendo alguém, os próximos ensinos são para você, especialmente. Porque vai mostrar a maneira ideal de você preparar a sua mentalidade para conhecer ou um homem ou uma mulher, para que você possa construir uma família sólida nos padrões da Escritura, para que você no futuro não venha sofrer as consequências das suas próprias escolhas se você escolher mal. Ok? Então, vamos seguir aqui para continuar com o nosso estudo da Parashá Ki Tetzei. Na verdade, vamos iniciar a Parashá, né? Aqui é o primeiro verso. Curiosamente, como sempre, nós temos aí a Parashá, o nome da Parashá, vindo de uma frase ou de uma palavra do início ali daquele trecho do rolo da Escritura. Então vamos fazer a leitura do primeiro verso,
Devarim 21:10. Que tetzela milchama, quando saíres... Opa, você não tá vendo, né? Agora você tá vendo. Então vamos lá. Devarim 21:10, para Shakitetse, se iniciando inclusive com o nome da porção. Kitetse la milchama, quando saíres para a guerra, aloivera, sobre os teus inimigos, uninatano Adonai Elohecha bayadecha, e te entregar Adonai, o vosso Elohim, eles nas vossas mãos, os teus inimigos, veshavita shivio, e tomares cativos e pegares cativos. Então não foi todo mundo que foi morto em guerra, sobrou um pedaço do povo e ele foi absorvido ao povo do Eterno. Veraitá, e você ver, veja, e você vir, você colocar os seus olhos. Olha que coisa curiosa. A palavra utilizada aqui é a mesma que gera para achar re, que nós já falamos. Coloco diante de ti brachá ou kilalá. Bênção e maldição. Escolha a bênção para que viva. Então aqui é um momento de observar. Você está vendo, você viu essa... A gente vai ver que é uma mulher entre os cativos e você achou ela bonita. Observe, preste atenção. Você vai ter que tomar uma decisão, escolher entre a bênção e a maldição. Preste atenção. Viraitá ba shivia, e vires uma cativa, uma das cativas, né, uma mulher, e a fat, muito bela, toar, bela de corpo e bela de rosto. Uma mulher que realmente é espetacularmente bonita. Cuidado, vamos seguir pra gente entender por quê. Vi rachakta, e aí você deseja ter ela como esposa. Velikarta, você pode tomá-la por esposa, leha, para você, leisha, como sua mulher. Então você vê uma mulher bonita, deseja e a toma como mulher. Nós vamos ver aqui como que é o procedimento. Como que deveria ser feito isso segundo Moshe, para que você não caia numa armadilha. Você vai ver a Haveta, você vai levá-la, introduzi-la, el torra beiterra, para dentro da tua casa. Vegilcha et roshá, você vai raspar a cabeça dela. Ve asta et tsiparneia, e fará as unhas dela. Ve resirá et simlat shivia me aleia, e você vai tirar de sobre ela as roupas do cativeiro dela, ok? Ve yashva veveiterra, ela vai se assentar na tua casa, uvarta etavia, e vai chorar pelo pai dela, vet ema, e pela mãe dela, yerach, então lua e amim, dias de uma lua, ou seja, um mês. A lua leva um mês para fazer o seu ciclo aproximadamente. 28 dias e meio, né? Se não me falha a memória. Vi aharken, então depois, eleia o vialta, você pode tomá-la por mulher, né? Aqui é ser Baal, se tornar Baal dela, se tornar marido dela. Ve haitaleha le isha, e ela será para você por mulher. Aqui, vamos parar, vamos pensar, vamos refletir. Você pode falar, esse ensino não me traz absolutamente nada. Começa que, na realidade, eu não vou sair para a guerra contra os inimigos, para guerrear contra os inimigos do Eterno. Isso não vai acontecer. Eu não vou levar ninguém cativo. Então, eu não vou acabar vendo mulher cativa nenhuma. E mesmo que eu visse e levasse ela pra minha casa, eu não ia levar ela direto pra minha casa, eu não ia raspar a cabeça dela, eu não ia cortar as unhas dela, eu não ia mandar ela trocar de roupa, e ela não ia ter que chorar por pai e por mãe, porque eu não ia matar pai e mãe de ninguém. E, no fim das contas, eu não ia passar um dia inteiro vendo essa mulher chorar no meio da minha casa. Porque a palavra aqui é no meio da casa. Não é num canto, num quarto, não, é no meio da casa. E para tomar ela por esposa. Isso é absurdo, isso não acontece. Cuidado, meu irmão. A Torá, ele é mais atual do que o jornal de amanhã. Mais atual que o jornal de amanhã, você pode ter certeza.
De certo modo, os mandamentos podem parecer impraticáveis nos dias de hoje, alguns dos mandamentos. Porém, o que nós podemos fazer? Um mandamento, imagina um mandamento como uma pérola de valor. Uma pérola de valor. E aí, a literalidade do texto é uma casca que protege essa pérola maravilhosa. O valor está na casca, na concha, ou o valor está na pérola? Obviamente, o valor está na pérola. Não é para você desprezar a casca, porque é ela que guarda essa pérola tão maravilhosa. Mas o que a gente pode fazer? Em algum momento, sem jogar essa casca fora, nós podemos olhar um outro lugar para nós guardarmos essa concha com a pérola dentro. Uma caixa maiorzinha, que se adeque mais ao nosso espaço, por exemplo. Um porta-joias. Sem alterar nada. Você ainda vai ter a essência, que é a pérola maravilhosa. Você ainda vai ter a concha para guiar e guardar ainda mais aquela pérola lá dentro. E você vai ter um porta-joias onde você vai colocar para poder até mesmo deixar exposto, se você quiser, esse conjunto todo. Da mesma forma é a Torá. Nós temos a pérola, que é o intuito do mandamento. A parte maravilhosa, imutável. A concha é a letra que nós temos aqui da Torá. E o mover do eterno é essa caixa de fora que permite que nós apliquemos o valor desta pérola nos nossos dias hoje sem desprezar a concha. Consegue compreender, meu irmão? Então nós vamos fazer esse tipo de leitura avaliando Parashat Tetzê. Ok? Primeiramente, aqui a gente vê que tudo começa quando saíres para a guerra. Qual é a essência da palavra guerra? A raiz, o shoresh. O shoresh é lechem. E o que é lechem? Pão. Então, quando você sair para buscar o seu pão. Ah, tá falando de quando você for na padaria? Não sei, pode ser. Mas a ideia é outra. Quando você for procurar produzir para que você consiga o sustento do seu dia a dia. Para que você consiga o pão do dia a dia. Se você é um jovenzinho, você vai estar estudando para você ter uma profissão, para conseguir o seu pão. Se você já é uma pessoa mais velha, já trabalha e já se sustenta, é justamente o seu trabalho, o seu emprego. Ok? E extrapolando isso, por exemplo, se você estiver mexendo nas redes sociais, certo? Se você está mexendo nas redes sociais e conhece a pessoa por lá, aí não é guerra. Pelo contrário, você tem uma guerra constante contra o quê? Os seus olhos para não deixar muitas das coisas que você vê ali absorver pelo seu coração. Absorver no seu coração. Os seus ouvidos também. Então, ainda assim é uma guerra constante. Você conhece uma pessoa na rede social, que é comum hoje em dia, né? Então, você precisa, se você sair por algum desses casos, para la milhamá, então não só para guerra, mas para todos esses casos que nós olhamos aqui. E aí, nesse momento, você observar uma moça bonita, ou você, moça, observar um homem bonito, um rapaz bonito, e você quiser, você desejar, falar, nossa, eu gostaria que essa pessoa fosse meu marido ou fosse a minha mulher. Cuidado. Calma. Vamos observar as coisas que nós precisamos observar. Vamos observar as coisas que nós precisamos observar aqui para fazer tudo em conformidade com a Escritura. Vamos ver como que a gente vai poder ter essa pessoa para nós. Podemos? Sim, podemos. Mas precisamos observar, precisamos prestar atenção, reler algumas coisas antes. Vamos ver o quê? Você vai levar essa pessoa para o seu seio familiar. Como assim? Você vai integrar essa pessoa nas suas atividades para conseguir entender como essa pessoa se enquadra nessas atividades. Ok? E a partir disso, você consegue perceber, por exemplo, um namoro, né? Sem firmar sem consumar casamentos. Não. Namoro é para você conhecer a pessoa, certo? Consumar o casamento é se deitar com a pessoa, ter relação. Ah, mas eu não casei no papel. Ok, pela escritura, a pessoa já é seu marido, já é sua esposa. Estou falando pela escritura. Ok? A gente faz, claro, casamento no papel, união estável, casamento,
que configura de forma formal que aquela pessoa é o seu pai, é o seu cônjuge, ok? Mas estou falando conforme a escritura, ter relação sexual, dormir com a pessoa, como diz a escritura, é o momento pelo qual você configura que aquela pessoa passa a se unir uma só carne com você, ok? Então preste atenção nisso. Então você vai levar, não vai ter relação com essa pessoa e ela vai estar dentro do seu seio familiar. Você vai raspar a cabeça, cortar as unhas, trocar a roupa do cativeiro, ver ela chorar pelos pais por 30 dias e aí sim você pode tomar por esposa. Eu escrevi algumas frases para a gente poder fazer a associação. O que seria, por exemplo, hoje esse raspar os cabelos hoje? Você pode fazer perguntas para você mesmo para que você consiga interpretar como essa pessoa se comportaria. A pessoa rasparia a cabeça ou ela seria rebelde? Essa pessoa valoriza mais a aparência exterior ou as coisas essenciais da vida? São perguntas que você pode se fazer. Com ela lá no meio da sua casa, ou seja, durante o namoro, conhecendo a pessoa. As decisões dessa pessoa são movidas pela vaidade, Evel, ou pelo temor, Irat Adonai, pelo temor do Eterno. Ela demonstra ter um coração propenso ao lamad, olha lá o que a gente acabou de ver, lamad, ao ensino do Eterno. Ela tem um coração ensinável. Ela é capaz de se submeter com serenidade à autoridade, especialmente dos pais, ó. Lembra? Chorar pelos pais, uma lua? Veja como ela lida, qual o comportamento dela com os pais. Ela sente falta dos pais, ela demonstra amor pelos pais, ela respeita os pais, ela cumpre o 5º dos 10 mandamentos, que é honrar os pais, ou ela carrega uma postura de resistência e independência orgulhosa. Uma pessoa que depende de Hashem, de Kadosh Baruch Hu, do Eterno, bendito seja, ou é uma pessoa que faz as coisas da forma dela? Quando ela tiver betorra, beiterra, no meio da tua casa, são coisas, dentro do seu convívio, são coisas que você precisa observar. Raspar o cabelo dela. Ou seja, ver como ela se submete à autoridade. Você vai cortar as unhas. A repreensão é bem-vinda para essa pessoa. Ela é uma pessoa resistente à repreensão. Quando ela é confrontada com a verdade da Torá, essa pessoa se deixa moldar ou ela endurece o coração dela. Observe isso. Então, ela submete à autoridade. Ela se permite ser ensinada. Por que eu coloquei como cortar as unhas nisso? Que são as unhas, as extremidades das mãos. E as mãos na escritura fala sobre ações. E as unhas compridas são as ações que excedem aquilo que você deveria fazer. Eu coloquei nesse sentido aqui. Então a pessoa podar as unhas é o quê? Ser podada nas atitudes que ela não deveria tomar. É uma pessoa que abraça a repreensão e deixa a Torá moldar o caminho dela. É uma pessoa que endurece o coração. Ela recebe a correção com humildade ou rejeita os ensinamentos. Ficar apegada nas práticas antigas, que ela sabe que a Torá fala que deveriam ser cortadas. Está disposta a abandonar comportamentos que são incoerentes com a vida de alguém que ama o Eterno e justifica as atitudes, ainda por cima ela justifica as atitudes dela que afastam o Eterno. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Não é assim que Shalia nos ensina? Nós precisamos prestar atenção, coisas que até nos parecem ilícitas, mas não nos convém como servos do Eterno praticar. Ou por escandalizar o próximo, ou por fazer mal pro próximo. Por exemplo, beber pela escritura não tá errado, desde que você não se embriague. Só que você tá recebendo uma pessoa na sua casa que é um alcoólatra, por exemplo. Você vai colocar uma garrafa de vinho na mesa? Vai colocar essa pessoa em tentação? Se o próprio mestre nos ensina a pedir pro Eterno que nos livre da tentação, porque nós já fomos libertos do mal, você vai colocar o seu próximo numa situação de tentação? Isso vai ser uma ferramenta do adversário na vida dessa pessoa? Porque ele não é o acusador, aquele que tenta? Você vai fazer esse papel? É isso que você quer? Quando eu falo pra você, meu irmão, tô falando pra você e tô falando pra mim também. Eu mesmo reflito nisso. São coisas que nós precisamos parar, o Shabat é pra isso. Parar, pra nos assentar e pensar a respeito das nossas atitudes. Todos os dias nós devemos fazer isso, mas o Shabat especial porque nós nos confrontamos com a Torá de uma forma maior, né? Com mais tempo, com mais tranquilidade, sem a correria do dia a dia.
Então, a pessoa está disposta a parar as arestas para seguir com você no caminho de Teshuvah? A Torá fala que você deveria trocar as roupas do cativeiro, né? O que a gente pode tirar disso? Na escritura, tem em mente que roupas falam sobre ações. Ações e hábitos que constroem a personalidade. Então você pode observar em ações, em hábitos que constroem a personalidade daquela pessoa, se é uma personalidade compatível com o vestir de modéstia que o Eterno ensina que os servos dele precisam ter. Vamos avaliar isso. As ações e hábitos dessa pessoa refletem serviço, modéstia, justiça, ou ostentação, autoglória e desprezo sutil pelos caminhos do Eterno. Vive com simplicidade e reverência ou busca constantemente ser o centro das atenções? Suas atitudes expressam amor ao Eterno e amor à sua palavra? Esse é o comportamento da pessoa? É um comportamento que sempre pesa as atitudes com relação ao que diz o Eterno? Ou uma pessoa que troca de roupa todo o tempo? Ela tem uma face para lidar com um, uma face para lidar com outro. Só no Shabat que ela é serva do Eterno. Às vezes nem no Shabat, né? Me diga você. Com a pessoa betorra veiterra, sem consumar o caso, então no meio da sua casa, sem consumar o casamento, no namoro, são coisas que você precisa observar. Para ser sim, passando por essas coisas, se você tiver afirmação, se você tiver coisas positivas com relação a essas 3 perguntas aqui, aí sim você deve seguir com isso, porque a chance de dar certo é muito maior. Porque o Eterno está no meio do relacionamento. Com base nisso, que eu montei essas perguntas para você fazer. Veja, nós pegamos a pérola, que está encapsulada pela concha, e colocamos num porta-joia. Ou seja, aplicamos a Torá no nosso dia a dia. Para poder trazer o quê? À tona o nosso amor pelo Eterno. Porque, olha, o casamento é uma coisa que exige paciência. O que firma o casamento, que faz um casamento se firmar nos momentos difíceis, é Hashem. Kohelet, o homem mais sábio, para mim, exceto Yeshua, né, que já viveu, Shlomo HaMelech, o rei Salomão, e olha que ele entendia de casamento, né, olha quantos casamentos ele teve. Ele fala sobre uma aliança tríplice entre o homem, a mulher e o Eterno. Se for só o homem e a mulher, se parte facilmente. Agora, se o cordão for triplo e o Eterno estiver envolvido no relacionamento, não se quebra. Porque as atitudes de ambos, do casal, são baseadas na Torá e no amor ao Eterno, ou pelo menos deveriam ser. E quando se desvia disso, rapidamente ela aceita parar as unhas. Ou seja, a correção do Eterno e voltar em Teshuvah, em seguir no caminho de retorno, em rumo a um relacionamento saudável perante os olhos do Eterno. Isso é o que faz um casamento durar. Ok? Então preste atenção quando você for se unir à pessoa. Tenha certeza disso, para que você mesmo não sofra e não pague um preço terrível. Não tenha que colocar um bocado de fel na sua boca e engolir. Ok? Na época, se você fizesse esse procedimento, você não poderia mais ter o divórcio. Então, se tudo isso que você fez, você se uniu com a pessoa, você trouxe a pessoa e fez com que ela passasse por uma série de dificuldades até para entrar no relacionamento com você, você não deveria mais se separar dessa pessoa, olha só. Porque você a humilhou. Então, pensa muito bem nisso. Pensa muito bem na maneira como você vai começar um relacionamento que você pode desagradar o Eterno de uma maneira terrível. O Eterno não gosta do divórcio, ele se entristece com o divórcio. Ele permite, por causa da dureza do coração do homem. Mas nunca foi a vontade do Eterno. E até pro divórcio, nós temos mandamentos que nós vamos estudar se o Eterno assim permitir, se der pra gente chegar lá, né? Porque a gente tá no 3º, 4º verso dessa porção e a gente já falou 1 hora aqui. Vamos tentar fazer o que a gente puder para abordar o máximo de versos possíveis. Então até aqui nós entendemos essa parte. Em seguida esse ensino de como escolher, a Torá segue Moshe no seu discurso divinamente inspirado, trazendo as palavras do Eterno. Ele segue e aborda um outro assunto. E que assunto é esse? Um relacionamento desequilibrado. Ok?
a gente vai ver aqui sobre a criação dos filhos dentro de um matrimônio mal sucedido, porque ele é desequilibrado. A gente pode até extrapolar, entender como hoje filhos que estão sendo criados por pais que se separaram, porque o relacionamento não deu certo, porque não houve o procedimento anterior que nós vimos aqui, ok? Então vamos lá. Vamos acompanhar juntos. Que Tihieina, quando existir leish para um homem. Shtei Nashim, duas esposas, duas mulheres. Ha'achat Ahuvá, uma amada. Ve'achat Sinuá. Aqui a Torá já traz um ensinamento. Um homem que tinha duas mulheres naquela época não era uma coisa desejável. A Torá permitia ao homem ter duas esposas, ok? Não tem nenhum ponto que fala contra isso. Mas nós precisamos entender que a maneira pelo qual um homem acabava por possuir duas mulheres, geralmente, usualmente, era um modo traumático. Para a gente poder observar isso, quero trazer para você a lembrança. Alguns relacionamentos que tiveram duas esposas, que nós temos detalhes a respeito de como esses relacionamentos seguiram. O primeiro deles é Avraham Avinu. Ele teve um relacionamento com Agar, a egípcia. Ok, ela não foi bem esposa, né? Mas ele teve um filho com ela. Ela se tornou uma concubina. É difícil até de diferenciar uma de outra, né? A gente consegue entender que ele teve um relacionamento com ela enquanto estava casado com Sarai, com Sara, né, na verdade, já era Sara, para poder gerar um filho. Ela queria porque queria ter um filho, e ela não confiou plenamente na palavra de Hashem de que de Abraão sairia uma grande nação. E aí, com pressa de cumprir a promessa do Eterno, isso é um outro ensinamento para nós, o tempo do Eterno não é o nosso tempo. Nós precisamos ter paciência para que a vontade do Eterno se cumpra nas nossas vidas, ok? Esse é outro ensinamento pra gente. Ela adianta isso e entrega Agar, a sua serva, para ter o relacionamento com Abraão, para que ele gere um menino, gere um filho. E daí vem Ismael. Olha o problema que causou isso. O menino não tem culpa, o filho é uma benção. Mas Sara e Agar chegaram numa situação muito complicada, desde a gravidez. Foi muito difícil o que aconteceu ao ponto de Abraão ter que despedir o filho com a mulher. Imagina que coisa traumática, que coisa terrível para a criança e para Abraão. O momento em que ele adquire uma outra esposa, uma outra mulher, na verdade, é um momento traumático para ele. Eu tenho certeza disso. Porque Sara não deve ter ficado feliz com aquilo. O resultado desse segundo casamento veio da dor e gerou frustração, ódio e mágoa. Nós podemos avançar e ver o mesmo acontecendo com outro patriarca, Yaakov. Yaakov confiou no seu tio, seu sogro, e ele recebe a paga do que ele havia feito exatamente antes. Ele usou a deficiência do seu pai, instruído por sua mãe, para enganar o seu pai e receber a bênção que deveria ser de Esaú. Ele toma para ele com instrução de sua mãe. E Lavan, seu tio, seu sogro, paga na mesma moeda. Usa vinho e a escuridão para enganá-lo e fazer com que ele se deite com uma irmã que ele não trabalhou 7 anos para possuir. Casa ele com a mulher errada. Mas o amor da vida dele era outra. Então passa-se 7 dias e ele se casa com a outra, sendo obrigado a trabalhar mais 7 anos para o sogro. E o sogro ainda joga na cara dele. Aqui não se faz como na tua terra. Aqui a gente não passa o mais velho na frente do mais novo. Cuidado com para quem você conta as suas falhas, os seus erros, apesar de muitas vezes você estar arrependido. Se a pessoa for um Lavano, ela pode utilizar esses erros contra você. Outra lição da escritura pra gente. Então vamos prestar atenção nisso tudo, para que a gente possa seguir o caminho do Eterno com tranquilidade. E vamos observar. Olha o trauma que gerou esse relacionamento com 2 mulheres. Uma família que foi completamente
destroçada por intrigas, por tristeza, por rancor, porque ela era uma mulher Sinuá, uma mulher odiada por ele. Odiada no sentido de ser inimiga, não tá na mesma, com a mesma conexão. Fez muito mal para ele. Ainda assim, os filhos foram uma bênção. Mas ainda assim, houve problema com os próprios filhos. Os irmãos tinham um ódio terrível de não conseguir falar shalom pro irmão mais moço, porque ele fazia diferença entre os irmãos, entre os próprios filhos. Isso aí só gerou problema. Então esse lance de duas esposas só trouxe problema. Shaul, mais pra frente, ele traz em suas cartas dizendo que o homem que quer servir ao Eterno, ele não deveria ter duas esposas. Curiosamente, se você é um servo de Hashem, você quer servir ao Eterno, ser um servo como Yeshua foi, seguir as coisas fazendo como Yeshua fez, Yeshua, nosso mestre, né? Entendendo que ele foi o meio pelo qual o Eterno trouxe salvação para nós. Você, segundo o que o Shaul Hachalia diz, não deveria ter outra mulher. Isso tudo são coisas hipotéticas, ok? Hipotéticas, tá? Porque a lei brasileira já proíbe a bigamia. Proíbe você ter uma outra mulher. Isso é notório, é claro. Ou seja, não há nem por que se pensar nisso no Brasil, ok? Mas só pra... Nós estamos forçando o raciocínio dentro da escritura para colocar a mente para trabalhar, pra gente pensar, né? A gente precisa pensar. O cérebro foi feito pra gente raciocinar. Então aqui a gente vê que esse relacionamento descrito no verso, o relacionamento descrito no verso, não é um relacionamento de paz, de shalom, já é um relacionamento que está completamente destroçado. E o ápice de um relacionamento destroçado pela escritura é o quê? Um homem com duas mulheres. Ok? Então a gente chega nesse ponto já com essa ideia fixa. Então, tendo isso em mente, a gente retorna, tá? Então, uma amada e uma odiada, veialdu lo banim, e geraram para ele filhos. Ha-ahuvá ve-ha-sinuá, a amada e a odiada. Veaya aben, e que seja o filho. Rabicor, o primogênito, la siniá. Quem gerou o filho primogênito desse homem foi a odiada. Olha só, se não é exatamente a história que a gente tem aqui de ambos os patriarcas, né? Por isso que a Torá é maravilhosa. Ela não esconde os erros de quem quer que seja. Seja de Abraão, seja de Davi, seja de quem quer que seja. Não há erro escondido, não há erro oculto. Eles são revelados e nos ensinam a não cometer os mesmos erros. Os livros pagãos das histórias antigas ocultavam os erros para que o nome das pessoas fossem engrandecidos. A Torá faz o contrário, ela mostra os erros. E isso não desmerece as pessoas. Porque o que importa é o arrependimento que essas pessoas demonstram a respeito das atitudes. Isso é a coisa mais bonita da Torá. Você vê que é um livro 100% verdadeiro, que se fosse falso, não se teria anotado nada. Você acha que um rei permitiria que se escrevesse os erros dele? Davi, Amelech permitiu. Os filhos dele permitissem que os escritos continuassem? De forma alguma, né? Ia se cortar para se manter a imagem e honra da dinastia. Vamos seguir aqui então. Então o filho da odiada é o primogênito. Ve'ayabayom hanirlo, e no dia... E chegado o dia, né, no dia de repartir a herança, que a palavra nahalá, né, vem de nahalá, que significa herança. Então vai partir a herança dele. Et panaif, et asher hielo, dos filhos que houverem para ele. Lo yuchal, não pode. Livaker et ben ahuvá al pinei ben ha-sinuá Rabicor, ele não pode, para a primogenitura, colocar por primogênito o filho da amada sobre a face
sobre a face do filho da odiada, que é de fato o primogênito. Você não pode pegar aquele que não é primogênito, porque é da amada, e colocar ele na frente, sobre, em cima, chamando ele de primogênito, dando a primogenitura para ele, do filho da odiada, que é de fato, legalmente o primogênito. E aqui a gente vai ver, né? Que eta habicor, e o primogênito reconhecerás. Ben Hassinuá, ele, o filho da rejeitada, o filho da odiada, e Akir latet lo, para entregar para ele, pi sinaim, bechol asher yamtse, tudo dando para ele, da boca dele, falando, proclamando, que viria ser dado para este, que é o primogênito, a parte dobrada de tudo que pertence a ele. Yamatse lo, tudo que há para ele. Então, o primogênito deveria possuir a parte dele. A primogenitura era repartida da seguinte forma. Vamos supor que um pai tinha 3 filhos, ok? Então, vamos lá. Um pai tinha 3 filhos. Vamos fazer mais ou menos assim. A divisão, aos nossos olhos, seria um pedacinho para cada um, né? Mas naquela época, o primogênito recebia 2 partes. Então, a fórmula é a seguinte. Você tem 2 filhos, você vai somar, vai ter 3 porções, e o primogênito fica com 2. No caso do nosso exemplo aqui, são 3 filhos. Então, como que se faz? Você vai pegar e... Nossa, meu Deus. Ficou feio isso, hein? Pai do céu. Vamos ver se eu consigo melhorar. Não, também não ficou tão bom. Pronto, ficou melhor, né? Nem parece que eu tô usando computação, né? Eu desenho desse jeito bonitinho, acredite, viu? Então, vamos dividir em 4, que esses são 3 filhos, a gente divide em 4. Ainda que essa parte aqui ficou maior que a outra, mas tudo bem. Isso dá pra vocês entenderem, não é o propósito, né? Então a gente tem aqui 4 partes. Em azul aqui, eu coloquei o primogênito. Em branco, o primeiro filho, o outro filho, o segundo filho. E vamos ver outra cor. Esse azul mais clarinho aqui, o outro filho caçula. Então o primogênito ficaria com metade, porque ele está com 2 partes. E os outros ficariam com partes menores, que são a metade da do primogênito, mas são iguais entre si. No caso, por exemplo, de Yaakov, são 12 filhos. Então a porção deveria ser repartida em 13, as porções de herança. E aí o primogênito ficaria com 2. Reuven ficaria com 2. Não foi nada disso que aconteceu. Levi foi sacado fora da herança. Então não haveria herança para Levi. Então ficamos com 11 irmãos. Desses 11 irmãos, Yaakov colocou como primogênito perante os outros um dos mais jovens, né? Quase caçula, Yosef. Yosef recebeu a porção dobrada. Então, os 2 filhos dele entraram como filhos de Yaakov, Efraim e Menashe. E dentro dali mesmo, o que foi feito? Efraim e Menashe tiveram as mãos invertidas do pai na hora da bênção. Ele trocou ainda, quase como se estivesse trocando a primogenitura entre os netos, né? Entre os filhos de Yosef. Ele cruza as mãos e Yosef fala: não faz assim, meu pai, isso é ruim. Fala: eu sei, meu filho, que esse aqui é o primogênito, mas a bênção desse aqui é maior. E assim acontece essa troca. Bom, vamos seguir aqui. Só uma curiosidade. Não é porque Yaakov fez, pela escritura, a Torá é linda por isso. Não é porque é um dos patriarcas fez que agora é certo. Agora pode, agora vale. Não, ele fez, mas está errado. E a Torá deixa claro. É constrangedor até de olhar, né? Imagina, todos eles sabiam da história do que estava acontecendo. Mas essa é a importância da Torá. Independente de quem quer que faça qualquer coisa, não deixa de ser errado ou certo alguma coisa porque aquele fulano fez. Independente da grandeza e a nobreza do tal fulano que o fez. Ok? Então vamos seguir aqui. Aqui nós já lemos, né? Que Eleish ben Sorer. Se houver para um homem, né? Para um homem, um filho Sorer. Vem de Sar com essa palavra, né? Sar, que é impulsivo, teimoso.
Então, se ele tiver um filho impulsivo, até a palavra eunuco é gerada através daqui, né? De sores e sorer, e sar, né? Sar e sores, se não me engano. Sores é castrado e sar é impulsivo. Então, os eunucos eram os impulsivos castrados, né? Para eles não atacarem nenhuma mulher dos palácios, porque eles eram obrigados a serem eunucos, se tornarem eunucos para adentrar dentro dos palácios para servir os reis. Mas é um assunto para um outro momento. Então vamos lá. Quando houveres para um homem um filho, quando houver para um homem um filho que seja sorer, que é impulsivo, quase que rebelde, né? O moré eineino, e não houver professor para ele não tem quem consiga ensinar nada para ele não quer aprender nada. Ele realmente quer ficar dentro da sua rebeldia, guardado dentro do que ele acha que é certo, da sua impulsividade, agindo mal. Shomea bekol aviv bekol imo, não escuta a voz do pai dele e nem a voz da mãe dele. Ve isru oto. E quando tentam disciplinar, tirar essa impulsividade dele. Vilo ishma alehem, e não escuta a eles, não dá ouvidos, nem ao pai nem à mãe. Itavshu bo aviv veimo, então vão tomar ele, o pai e a mãe. Verotziu oto, e tirarão ele, el ziknei, e tirarão e levarão ele para os anciãos Iro, da cidade que habitarem. Vi el sha'ar mikomô, e aos portões daquele lugar. Mikomô, daquele lugar. Preste atenção. Estudamos lá para Shá anterior, Shuftim. Quem ficava aos portões? Os juízes. Então, o pai e a mãe, como duas testemunhas, estavam pegando o filho e levando para ser julgado por conta do que estava fazendo. Aos portões daquela cidade. Independente da cidade que habitasse. Porque os juízes ficavam lá. O lugar, se você entrou na cidade, você passou pelo portão. Então você sabe onde é. Então, não fui pro juiz porque eu não sabia onde ficar. Não, fica no portão. Todo mundo sabe onde fica. Fácil de achar. Vi amru el ziknei, e dirão para os anciãos, Iro, da cidade, Beneno, o nosso filho, Zé, este filho aqui, este nosso filho aqui, sorer o moré eineno. Ele é teimoso, impulsivo, e não existe para ele um professor. Shomea bicoleno zolel vi sove. Ele não dá ouvidos para nossa voz. Ele não nos escuta. E ele faz coisas más. Ele é devasso e beberrão. Urgamuhu, e apedrejarão kol anshei iro. Daquela cidade todos os homens o apedrejarão. Ba'avanim, nas pedras. Vamet, e morrerá. Uvartá, e cortarão. Ará, o mal. Mikirbecha, de dentro de vocês. Aqui tem uma lição muito bonita, né? A lição do apedrejamento aqui é para que o mal fosse cortado. Não só de todo o povo, das pessoas do povo, mas de dentro deles. A palavra karev significa perto, mas significa entranhas. Então o mal seria retirado de dentro deles quando isso acontecesse. Porque eles iam ver um resultado direto de atitudes ruins. O mal seria cortado de dentro das pessoas, verrol, e de todo Israel, e de todo o povo de Israel. Porque eles, Ishmiu, ouviriam e vi Iraú, e temeriam a situação. E assim o mal seria extirpado no meio de Israel. Porque seria cortado até de dentro das pessoas que tivessem mal semelhante a este. Vehi irie beish. Se alguém, aqui já muda o ensino. Se houver num homem ret, pecado, mishpat mavet, que o juízo leva à morte, ve umat vitalita oto al etz, e se na morte for pendurado no madeiro, aqui, a palavra aqui é talitá no sentido de ser pendurado pelo pescoço. Ok? Em enforcamento.
Lotalin nivlato al haetz. Ele não vai ficar pendurado, o seu corpo não vai ficar pendurado sobre o madeiro. Tikavor tikbrenu bayom. Ele será enterrado no mesmo dia. Então o corpo não poderia ficar para outro dia no madeiro. Então, você quer saber quando é o começo do dia? É na viração do dia, como diz no início de Bereshit. O livro de Bereshit deixa claro. Se tiver dúvida, houve um caso como esse, em que um homem foi pendurado no madeiro, no livro de Yehoshua. Você pode ir lá e ler, que foi um rei que fez muito mal para Israel. Vai lá e leia, que você vai ver que ele não podia deixar o corpo passar do pôr do sol, que é o momento em que é a viração do dia. Então o corpo do homem não poderia ficar por mais de um dia ali, não poderia ver outra luz de outro dia, pendurado no madeiro de forma alguma. Então Bayom Hahu, ele seria sepultado, ok? A palavra aqui é de kever, vem de túmulo. Deveria ser sepultado. Kikilelat Elohim, porque esvaziado, amaldiçoado de Elohim, talui, foi o pendurado. Vilo titame, e não contaminarás, não deixarás impura. Et adamaterra, a vossa terra, asher Adonai Elohecha, que Adonai o teu Deus, noten lecha nahalá, te dá por herança, que o eterno teu Deus te dá por herança. Então aqui nós temos esse ensino. Infelizmente, esse ensino aqui foi aplicado perfeitamente, né? De forma formal também, com outra pessoa que foi pendurada no madeiro, mas não enforcada, né? Yeshua passou por esse processo de ter sido pendurado no madeiro. E ele carregou sobre... Isso aqui me parece, tem um aspecto muito profético também. Por que Kililata Adonai? Alguém que foi tirado das bênçãos, esvaziado das bênçãos. Alguém que já não carrega a glória do eterno alguma naquele momento. Não reflete a imagem do eterno. Ele foi rebaixado de Adão para um vegetal. Que a gente tem 3 reinos, né, principais pela escritura. O reino vegetal, o reino animal e os seres humanos. O ser humano acima de tudo, os animais sobre as plantas. Quando ele é pendurado no madeiro, ele é passado para alguém que é inferior até um animal. E aqui é bonito da gente... Bonito não, né? É interessante da gente poder observar que é chamado de esvaziado do eterno. Parece uma profecia para Yeshua. Porque apesar daquele momento ele estar despido de toda a glória do eterno, até da imagem de um ser humano, ele carrega nele todas as maldições que deveriam estar sobre nós. Porque o infringir da Torá automaticamente gera morte e maldição. Que é isso que Shaul explica, que no madeiro foi pregado o escrito da dívida que estava sobre nós. Não é isso que Shaul fala? Porque ele levou sobre si a maldição da Torá. A Torá é maldita, olha aqui. Isso é maldição. Você não entendeu, meu irmão? Em Devarim 28, que a gente vai estudar em breve, nós vamos ver que lá estão descritas as maldições para quem desobedecesse. Yeshua tomou sobre si as nossas dores, como está em Yeshayahu 53. E o escrito da dívida que estava sobre nós, ele pagou naquele madeiro. Então ele é Kilalata Adonai, o esvaziado do eterno. Mas ele foi esvaziado para poder receber sobre si as nossas maldades. Então quando a gente observa aqui, não tem como, eu pelo menos não consigo não me lembrar do que aconteceu com Yeshua. Então, meus irmãos, por aqui nós vamos encerrando o nosso shiurim, nosso estudo, um dos nossos estudos da Teshuvah total. Para mim é uma honra indescritível. É com carinho imenso que eu tô aqui diante de você. Uma honra, um prazer poder estar com você, com esse chat maravilhoso. E podendo com você estudar e aprender da Escritura do Eterno. Vamos agora para Brahá, né? Birkat Kohanim, com o nosso querido Garganta de Aço, que canta maravilhosamente bem essa Birkat maravilhosa. Que essa bênção possa estar sobre você, sobre sua casa, sobre sua família. E que nessa noitinha nós possamos descansar para estarmos revigorados, porque se o Eterno assim permitir, nós vamos estar estudando juntos amanhã o restante dessa porção maravilhosa. Então, Shalom Vrahá, a paz do Eterno, a bênção do Eterno sobre você e Lehi Traot. Até amanhã. Tchau, tchau.
panav eleha vihuneka Adonai panav eleha v'yaseh leha shalom v'yaseh leha shalom Yivarecha Adonai ve'yishmerecha Ya'eh Adonai panav eleha v'yihuneka Yisa Adonai panav eleha ve'yaseh leha shalom ve'yaseh leha shalom Baruch Hashem